Olá, meu nome é Keren, eu sou monitora de Biologia da Universidade para Todos e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre zoologia. Então, como eu sempre tenho falado para vocês no início do vídeo, é muito importante que vocês acompanhem a série de vídeo, que vocês entendem, né? Que vocês entendam, perdão, os filos, quando cada um surge, quais são as novidades evolutivas de cada filo, né? Quais são as características gerais daquele filo, mas que já tem em outros filos, porque saber essa característica, né? Saber essas características próprias de cada filo, quando essas características surgem, é muito importante dentro da zoologia. Então, algumas das características que eu vou falar aqui, eu já falei anteriormente, já expliquei melhor em outros vídeos. Então, é muito importante que você acompanhe assim direitinho, né, a série de vídeos, certo? Como eu sempre falo para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre os cordados, nós vamos dar continuidade, né, ao filo cordado, e nós vamos falar hoje sobre os peixes, certinho? Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides da nossa aula. Então, hoje nós vamos falar sobre os peixes, como eu acabei de falar para vocês. E nós vamos começar falando sobre as características gerais. Eu sempre gosto de começar falando sobre as características gerais, porque eu acho que ajuda vocês a fixarem algumas dessas características, né? A entenderem melhor, a conseguir linkar um filo com o outro, lembrar de quando essa característica surgiu e principalmente lembrar das características novas. E como eu sempre falo das mesmas características, né? Ou pelo menos na maioria delas, elas acabam sendo compartilhadas por muitos filos, vocês acabam fixando quais já são antigas, né? E quais são as novidades. Então, bora começar falando sobre as características gerais. Então, esse grupo, ele vai reunir o grupo de craniados aquáticos que respiram por brânquias. Porém, tem um asteriscozinho ali. Por quê? Porque alguns peixes, eles possuem pulmão, certo? Eu não vou falar deles nesse vídeo, mas é importante que vocês saibam, né? Que nem todos os peixes respiram por brânquias. Alguns, né? Existem exceções que respiram, né? Que possuem pulmão. Então, além disso, eles possuem sistema digestório completo, e a gente já sabe o que é um sistema digestório completo, possui boca e ânus, já foi muito explicado nos nossos vídeos. Linha lateral, então isso agora é uma coisa nova, certo? A gente não viu ainda isso. Linha lateral, e eu vou explicar melhor para vocês. Coração com duas cavidades, então como eu falei para vocês lá no vídeo de cordados, né, no vídeo anterior a esse, o grupo dos craniados, né, ou dos vertebrados, craniados e vertebrados, né, são chamados assim, ou craniados ou vertebrados, eles possuem agora essas cavidades no coração. Então, a gente vai ver, né, a evolução, a modificação do coração nesses grupos agora, daqui para frente. E isso é bem legal. Sistema circulatório fechado e simples. O que é um sistema circulatório fechado? O sangue vai estar ali, né, contido dentro de capilares, de vasos, enfim. E simples porque vocês vão ver que o sangue ele entra venoso e ele sai venoso, né? Não vai haver a troca gasosa ali nessa... Não há, né? Troca gasosa no coração. Mas no nosso coração, por exemplo, né, a gente vai ter ali sangue venoso e sangue arterial. Nos peixes, não, apenas sangue venoso, certo? E eu vou mostrar para vocês uma imagem que fica melhor. Formato hidrodinâmico, então esse formato hidrodinâmico, né, permite uma ótima natação ali, né, um ótimo nado do peixe ali na água, então esse formato dele faz com que ele consiga nadar tranquilamente e também velozmente ali pela água, por causa desse formato dele. Ectotérmicos, então, diferente de nós, que o nosso corpo, ele controla a nossa temperatura internamente, então, o nosso corpo, né, ele vai sofrer variações, claro, mas a gente vai tender a manter ali sempre um equilíbrio de temperatura dentro do nosso corpo. Isso é importante. Os peixes não, os peixes eles não conseguem fazer, né, esse controle de temperatura interno. Então, eles vão estar ali de acordo com a temperatura do ambiente. Glândulas de muco, essas glândulas de muco também são muito importantes para o peixe, né? Quando a gente pega no peixe, né, a gente percebe ali no muco ali uma coisa viscosa, né? Viscosa, perdão. E nadadeiras, certo? Então, bora começar falando um pouquinho sobre a linha lateral. Eu vou dar mais ênfase nessas características que são próprias do peixe, né? Que
trazem essa diferença, né, do peixe para os outros animais. Então, bora lá, linha lateral. A linha lateral, a gente consegue ver aqui nessa imagem, a linha lateral, ela é uma linha lateral, certo? Que pega na lateral do corpo do peixe, e aí ela vai estar estendida, né? Ela vai passar pelo corpo do peixe lateralmente. E essa linha lateral, na verdade, ela é um órgão sensorial muito importante para os peixes. Então, quando a gente toca na água, né, a gente percebe que os peixes fogem. Isso porque eles conseguem sentir a vibração da água por essa linha lateral. Então, essa linha lateral, ela vai perceber, né, as vibrações ali na água, né, no ambiente ao redor do peixe. E aí, isso também é muito importante para a sua proteção, né? O coração com duas cavidades. Então, como eu falei para vocês, o coração ele é um coração possui apenas duas cavidades. O sangue ele vai entrar venoso e ele vai sair venoso, né, com uma baixa quantidade de oxigênio. E os sangues com grande quantidade de oxigênio, né, com alta quantidade de oxigênio, eles vão se tornando venoso ao longo do corpo do animal, né, vai havendo essa troca. O tecido ele vai capturando esse oxigênio do sangue, né, aqui ao redor, né, no corpo do animal. Então, a gente vê aqui os capilares branquiais, os capilares sistêmicos. E aí, esse sangue, ele chega venoso ao coração e ele sai venoso do coração, né, diferente do nosso coração, como eu falei para vocês, né, que tem sangue arterial e sangue venoso dentro. Aqui não, a gente vê que as cavidades, eles possuem apenas sangue venoso. Então, é um sistema fechado e simples. E aí, os peixes, eles possuem três grupos principais: os agnatos, os condrictes e os osteíctes. Então, os agnatos, eles são peixes sem mandíbula, a gente percebe aqui, né, na boquinha deles não tem mandíbula, e eles possuem esse corpo longo, um esqueleto cartilaginoso, eles não possuem nadadeiras laterais, e eles podem ser carnívoros ou parasitas, né? A lampreia é um exemplo de animal, de peixe parasita. Então, a lampreia, ela vai, né, se ligar ao corpo ali, do seu hospedeiro, e aí ela vai lançar algumas substâncias anticoagulantes, e a partir daí ela consegue, né, sugar o sangue ali do seu hospedeiro. E aí, por esses indivíduos, eles não possuem essas nadadeiras laterais, eles acabam tendo menos velocidade, né, no nado, eles são menos velozes, e aí a gente pode perceber, né, que os seus corpos são longos e eles não possuem mandíbula, então a gente percebe, né, que a boca deles é uma boca mais arredondada. Já os condrictes, eles possuem mandíbula, como a gente pode perceber aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês do tubarão, né, e mandíbulas potentes. Nadadeiras laterais e ventrais. Então, as nadadeiras laterais e ventrais, elas vão permitir que esses animais eles consigam nadar em alta velocidade, tanto para fugir como para capturar a sua presa. Então, a gente une, né, essas duas características, mandíbula e nadadeiras laterais e ventrais, e pronto, é um ótimo caçador. Ele vai possuir agilidade, possuir velocidade e ainda vai ter como abocanhar a sua presa, né, ali sendo um caçador mais efetivo, né, mais veloz. Eles possuem um esqueleto cartilaginoso, escamas placoides e boca ventral. As escamas placoides, a gente vai ver que tem essa diferença, né, entre esses dois grupos, porque vão ter escamas de diferentes formatos. As escamas placoides, elas são escamas bem pequenininhas, né, que permitem com que esse animal consiga nadar tranquilamente, né, velozmente pela água. E boca ventral. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui o tubarão, né, o exemplo de condrictes são tubarões, arraias. Então, quando a gente olha para esse animal, ele assim, ele tem assim definido, né, o seu dorso e o ventre. Então, a gente vê essa parte dorsal e essa parte ventral. E aí, nesses animais, a boca vai estar nessa parte ventral. Como a gente consegue ver aqui no tubarão ou na arraia, que a boca, ela tá para baixo, ela tá na parte ventral. Já os osteíctes, né, eles também possuem mandíbula, como a gente pode ver aqui no peixinho, né, eles também possuem mandíbula. Eles também possuem, né, as nadadeiras laterais
e as nadadeiras ventrais, né? Isso mesmo, as nadadeiras laterais e ventrais, eles também vão possuir essas nadadeiras. E, além disso, eles possuem esqueleto ósseo, célula produtora de muco, como eu falei para vocês, né? Então, quando a gente pega no peixe, ele sai escorregando, porque ele produz esse muco. Escamas dérmicas, então, enquanto que a gente viu no outro grupo, né, que eram placóides, aqui são escamas térmicas. Então, essas escamas, elas são maiores e elas são sobrepostas, uma sobrepõe a outra. Então, como elas uma sobrepõe a outra, elas se fecham no corpo do animal, né? E isso vai evitar atrito com a água. Então, como não há esse atrito, eles conseguem nadar tranquilamente, também conseguem ter velocidade na água por causa disso. E esses animais, eles possuem uma estrutura chamada de opérculo. Esse opérculo é essa estrutura aqui, né, essa proeminência que ele está nessa região aqui do peixe. E ele é uma estrutura, essa estrutura ela acaba fechando as guelras, certo? Ela fecha a fenda branquial, nas fendas branquiais do peixe. Diferente do grupo anterior que a gente acabou de ver, os osteíctos, ele possui uma boca anterior, então a boca está na frente, né? Enquanto que a gente viu que no tubarão, por exemplo, a boca ventral, a gente vê aqui que a boca é na frente. Possuem nadadeiras flexíveis e uma coisa bem legal dos osteíctos é que possuem bexiga natatória. Então, a bexiga natatória, ela é um órgão, né? Que está dentro do peixe, claro, a gente não vê a bexiga fora, a bexiga natatória. Então, a gente vê essa bexiga dentro do peixe, e essa bexiga, ela é uma bexiga que ela tá cheia de gás, certo? E esse gás vai permitir que esse peixe, esse gás vai permitir que esse peixe flutue. Então, perdão pelo barulho. A bexiga natatória, ela vai tá cheia de gás e ela vai fazer com que esse peixe flutue gastando menos energia. Então, esse peixe, ele consegue encher, né? Tá com a bexiga totalmente cheia, flutuando mais, e esvaziar um pouco e flutuando menos, né? Afundar um pouco mais. E esse controle nessa bexiga vai permitir essa flutuação, vai fazer com que esse peixe gaste menos energia para flutuar. Certinho? Então, pessoal, a gente começou o nosso vídeo de cordados falando sobre as características gerais e falando sobre os protocordados. Então, no primeiro vídeo, a gente já falou sobre os protocordados. Hoje, a gente falou sobre os peixes. E nos nossos próximos vídeos, nós vamos seguir essa sequência, certo? Então, o filocordado, ele é formado por esses grupos. A gente já viu esses dois primeiros. E o nosso próximo vídeo é sobre os anfíbios. Certinho? E aí, agora a gente vai a gente vai responder uma questão que já está respondida aqui, mas eu vou explicar melhor para vocês, certo? E antes da gente responder essa questão, eu gostaria de falar para vocês sobre uma forma muito boa de estudar a zoologia para as questões do Enem. Pessoal, a zoologia, ela possui todos esses filhos que eu já falei para vocês, então possui todos esses indivíduos, esses grupos, esses animais, essas espécies. É muita gente, é muita característica, certo? Então, a melhor forma da gente estudar tem sido a partir de mapas mentais. Então, sentem, certo? Peguem o livro de vocês, né? Lá no site da UESC tem um módulo, peguem um módulo, né? Entrem na internet, vejam vídeos, vejam outros vídeos, né? Entrem em outros sites, peguem outras apostilas, sentem e façam mapas mentais. Nos mapas mentais, é muito importante que você coloque ali o filo, coloquem os grupos e coloque como que esses grupos, eles se relacionam com a gente, humano, como que o humano interfere no habitat desses grupos, né? Qual a importância desses grupos para a saúde de outros animais, para a nossa saúde, certo? Como que há essa interação entre esses animais, meio ambiente e homem. Faça sempre isso, certo? Após cada um desses vídeos, sentem e façam mapas mentais. E aí comecem a ligar
o seu cotidiano, né? Isso que a gente vê, isso que a gente vive no nosso ambiente com esses grupos, com esses animais, porque normalmente é isso que cai no Enem. Então, eu vou mostrar para vocês uma questão de vestibular e uma questão do Enem para vocês perceberem, né? Como que é importante a gente fazer esse link. Então, bora lá começar com essa questão de vestibular. Essa daqui eu acho que é da Estadual do Ceará, de 2021, e aí ele faz a seguinte pergunta. Os peixes ósseos apresentam como característica a respiração cutânea? Não. A gente acabou de ver que a respiração dos peixes, né, em sua maioria, é uma respiração branquial. Quando há algumas exceções, é pulmonar. Cutânea, não. Então, a gente acaba já eliminando a letra A e a letra C. A gente também vê que o sistema digestório é incompleto? Não. O sistema digestório completo já surgiu há muitos outros filos lá atrás. Então, o sistema digestório dos cordados é um sistema digestório completo. Portanto, sobra apenas a letra B, que é uma respiração branquial, que tem o opérculo, que é aquela estrutura, né, que a gente vê aqui fechando, né, as guelras, e o sistema digestório completo, como eu acabei de falar para vocês, que a gente já viu, né, que surgiu há muito tempo atrás em outros filos. E agora eu trouxe para vocês uma questão do Enem, justamente para a gente comparar a diferença, né, entre as questões que normalmente caem no vestibular e as questões do Enem. Então, o Enem, essa aqui é de 2017. O fenômeno da piracema, né, que é justamente a subida ao rio, né, onde os peixes sobem o rio, é um importante mecanismo que influencia a reprodução de algumas espécies de peixe, pois induz o processo que estimula a queima de gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem na reprodução desses animais. Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz: letra A, o percurso da migração; letra B, a longevidade dos indivíduos; a letra C, a disponibilidade de alimentos; letra D, período de migração da espécie; e letra E, número de peixes no local. A construção de barragens é justamente a construção de uma barreira física ali no curso do rio, né? No curso das águas. Então, vai haver uma barreira física, né? Uma barreira enorme de cimento, concreto, enfim, que vai estar ali impedindo o quê? A migração. Então, o peixe ele não vai conseguir migrar, ele não vai conseguir ultrapassar essa barreira física. Então, por causa disso, a gente tem a letra A, o percurso da migração. Então, aqui a gente consegue ver, né, a diferença entre uma questão do Enem, que ela é sempre ambientada, né, ela está sempre ali inserida, né, dentro de um contexto, pela diferença das questões do vestibular, que são questões mais técnicas, né, mais de conhecimento geral. Então, pessoal, façam isso, como eu falei para vocês, né? Façam esses mapas montados, eles são muito importantes, são bem legais para quem está estudando zoologia. E é isso. Muito obrigada pelo vídeo, muito obrigada. Muito obrigada por ter assistido o vídeo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Assistam os outros vídeos, certo? Não deixe de assistir os outros vídeos. E acompanhem também a nossa série de vídeos. Então, a gente vai fazer até chegar nos mamíferos. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo. Uma coisa muito importante. Vão lá no site do PTUESC e baixem os módulos. No módulo 4, tem todas esses assuntos de zoologia que a gente viu até aqui. E também tem questões que é muito importante para vocês, né, fixarem melhor o assunto, certo? Aguardo vocês no próximo vídeo.